Olá, seja bem-vindo ao Panorama desta semana. A partir de agora, acompanhe o que preparamos para você. Sancionada lei que institui o colar de girassol para pessoas com deficiência oculta em Inhapim. Memória. Inauguração e homenagem especial marcam evento no Esporte Clube Caratinga. Conheça o projeto Escola de Arte Bico de Pena. Em casa. Fisioterapia domiciliar tem se tornado uma tendência cada vez mais crescente. No quadro Pense Direito, você vai ver sobre a taxação de importados. Fique ligado, o panorama está só começando. Você já ouviu falar sobre o colar de girassol? Esse é um instrumento de inclusão que foi criado na Inglaterra e tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida de quem tem algum tipo de doença oculta. A nova e boa notícia é que em Inhapim uma lei foi sancionada e institui o uso do colar de girassol, que deve promover a distribuição gratuita. Entenda mais sobre isso na reportagem a seguir. Um colar e muitos valores: respeito, inclusão, empatia, segurança, uma conquista. No último mês, foi sancionada uma lei no município de Inhapim que institui o colar de girassol para a identificação de pessoas com algum tipo de deficiência oculta. A legislação, além de promover a conscientização, garante acesso gratuito ao colar de girassol a quem mais precisa. Inhapim é uma das 40 cidades no Brasil a implantar a lei. Vi esse projeto, achei interessante, procurei, entrei em contato com a idealizadora do cartão, porque o colar de girassol ele é da Inglaterra, e ela me passou alguns detalhes, falei que queria apresentar na Câmara daqui, então eu mesmo fui aonde tinha já o projeto, já tinha sido aprovado, já estava sancionada a lei, e conversei com alguns amigos vereadores, apresentei para o presidente da Câmara, e no início seria só uma apresentação, uma explanação mesmo para falar o que é o colar de girassol, qual o objetivo dele, e como os vereadores presentes, que estavam todos lá, eles gostaram da ideia, viram que muitas pessoas poderiam ser beneficiadas. Foi apresentado ali mesmo o projeto e o regimento da Câmara ele previa que poderia ser votado na própria sessão. Então no mesmo dia foi votado, aprovado e logo em seguida o prefeito sancionou esse projeto de lei e já estamos aí agora em processo de licitação para estar adquirindo o colar de girassol e também o cartão também. Como é para todo mundo, todos aqueles que têm direito a usar o colar de girassol, estamos aguardando esse processo de licitação finalizar para estar chegando em Inhapim e fazer o cadastramento. A pessoa terá que apresentar laudo médico, para justamente pessoas que não têm direito não dar de má fé e tentar burlar, e tirar às vezes a oportunidade de pessoas que realmente precisam. O colar de girassol foi criado na Inglaterra e vem sendo reconhecido no Brasil. Ele é um instrumento de identificação que pode ser usado por autistas, pessoas com transtornos neurológicos, doenças raras, pessoas em tratamento oncológico ou qualquer outro tipo de deficiência ou condição que não seja aparente. O colar conta com um cartão QR Code personalizado que tem a função de armazenar informações importantes sobre a pessoa, como, por exemplo, laudos, alergias, tipo sanguíneo ou tudo aquilo que o usuário julgar necessário para a segurança dele. O colar de girassol ele foi criado inicialmente na Inglaterra em 2016, salvo engano, pela equipe de inclusão do aeroporto lá na Inglaterra, que eles viam que pela quantidade de pessoas que o aeroporto atendia por dia, por semana e por ano, que muitas pessoas tinham dificuldades. Eles identificavam que eram idosos, cadeirantes, autistas, pessoas ostomizadas, dentre diversas outras enfermidades que podem ter direito a usar esse colar. Criou-se isso, teve uma boa aceitação
e diversos países, vou citar exemplo de alguns aqui, porque são vários, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, salvo engano, Bélgica também já faz parte, e dentre outros aí abraçaram e está tendo um resultado muito importante que realmente tem ajudado muito aquelas pessoas que não conseguem às vezes fazer algum tipo de serviço, e aí não só em aeroporto, se é fila de banco tem a prioridade, estacionamento, empresas privadas também. Então, isso aí que é a importância maior, né? Não significa que o portador desse colar, ele seja totalmente incapaz, né? Significa que ele precisa de um cuidado especial. O Gustavo convive com a doença de Crohn há 30 anos e fez a própria história motivo de inspiração para muitas pessoas. Hoje, ele é um dos embaixadores do Inclusão em Ação, um projeto que promove informação e conscientização, principalmente por meio do colar de girassol. Hoje eu estou como embaixador da Inclusão em Ação. Recebi esse convite recentemente, fiquei muito feliz por isso, né? Porque acho que ajudar é sempre muito bom, né? Quanto mais que a gente não tem retorno financeiro com isso. Ajudar outras pessoas sem querer algo em troca, acho que isso é muito importante. Então eles me nomearam embaixador na nossa região aqui, que vai atingir o Vale do Aço, Leste de Minas e outras cidades aí que ainda a gente está para conversar. E eu tenho, esse ano está fazendo 30 anos que eu tenho doença de Crohn. E devido a complicações, há 2 anos eu fiz uma cirurgia, mais uma cirurgia de intestino, que no total eu fiz 11 cirurgias para retirada de partes do intestino. E essa última houve uma complicação, onde eu precisei colocar uma bolsa de colostomia. Então a colostomia é uma forma, né, a ostomia no caso, é uma forma de deficiência física também. Então por isso, como eu já tinha esse trabalho de ajudar as pessoas a procurar medicamento de alto custo, que eu também utilizo, né? Eu já ajudava muitas pessoas a estar buscando os seus direitos mesmo. Então eu resolvi abraçar ainda mais essa causa aí e tem tido muito resultado. Incluir é um ato de amor. Para que esse movimento cresça cada vez mais, é preciso conscientização, que começa na busca pela informação correta. Você pode saber mais por meio do Instagram, Inclusão em Ação. Quanto mais pessoas puderem divulgar esse trabalho, mais pessoas serão atingidas e serão ajudadas. E quero dizer, não é vergonha, que é um colar discreto, né? E não é vergonha a pessoa usar isso aí. Pelo contrário, é sinal de coragem, de força, né? E ajudará muitas outras pessoas. Ela pode estar entrando no Instagram do Inclusão em Ação, né? E lá tem todas as informações, como adquirir, tudo. E faço também um convite, já que eu estou gravando na cidade de Caratinga, ao povo de Caratinga também cobrar os políticos, não importa qual político que seja. Isso aí tem que partir do legislativo, né, que passará depois para o prefeito, e creio que todos abraçarão, afinal é em prol de um bem maior, né, é em prol de uma caridade, em prol de ajudar sempre as pessoas. E quanto mais pessoas ajudarem, e compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas possível, para elas que tomem ciência o que é o colar de girassol, e pesquise mais, procure saber que tem muito mais informação, e creio que as pessoas ficarão encantadas com esse trabalho e todos vão abraçar essa ideia. Os admiradores do esporte, principalmente do vôlei, tiveram um momento especial durante a semana no Esporte Clube Caratinga. Além da inauguração de um novo espaço para a prática da modalidade, houve uma homenagem a um importante desportista da cidade já falecido que marcou época. Tenista, nadador, jogador de vôlei, técnico e um dos precursores da participação de atletas de Caratinga em competições de voleibol. Isso nos anos 90. Estamos falando de Marco Aurélio Machado Vieira, conhecido como Lelo,
importante desportista da nossa cidade. Lelo foi um dos primeiros a levar equipes do município para os Jogos do Interior de Minas, o JIME. Polivalente, era um entusiasta da prática esportiva. Além de professor, ainda promovia competições regionais. E com a força do Lelo e com a capacidade que ele tinha de botar a gente para cima, para poder treinar o pessoal, botar o voleibol e fazer o voleibol crescer, eu fui crescendo e até hoje eu jogo voleibol. Hoje eu jogo no Master, né? Mas até hoje eu jogo devido a esse incentivo do passado. O professor Lelo faleceu em 2010, aos 38 anos, vítima de um acidente automobilístico. Como forma de homenagear o ex-atleta, foi inaugurada uma quadra de vôlei que leva o seu nome no Esporte Clube Caratinga, local onde dava seus treinos. Uma forma de eternizar a sua memória e o seu legado. É uma justa homenagem ao Lelo, né, que prestou grande serviço não só para o Esporte Clube Caratinga, mas para toda a sociedade, né, como professor voltado para o esporte. E é mais um empreendimento do Esporte Clube Caratinga, né, dando de presente o seu sócio, que gosta da boa prática do voleibol, essa quadra aí, e o qual hoje nós estamos inaugurando ela. Quando o professor Wagner me procurou, a gente teve a ideia de reinaugurar essa quadra, refazê-la, porque a demanda hoje de alunos do vôlei aumentou muito. Então eu não pensei duas vezes em refazer a quadra e dar o nome de Lelo, né? Tentando adaptar todos os cantos aqui para atender a família, né? E dar uma segurança para o associado, tentando trazer mais modalidade para nós, para atender todos os associados. Ex-atletas, contemporâneos e comandados por Lelo, além de familiares, amigos e demais convidados, estiveram presentes ao evento. Comecei a reunir o pessoal, a galera, para poder participar desse evento. Todo mundo se predispôs, assim, viamente, para poder estar aqui hoje e homenagear esse professor que foi fantástico na nossa vida nessa época, nos anos 90. Uma partida festiva de vôlei foi realizada como forma de marcar ainda mais a ocasião especial. A nova quadra, além de permitir a prática do voleibol em um local totalmente estruturado e apropriado, também perpetua o nome desse importante desportista do nosso município. Eu amava muito o Lelo e amo até hoje. Todas as fotos que eu vejo dele lá na casa da mãe dele, eu dou uma choradinha, viu? Porque ele era dos poucos. Ele foi muito novo, um menino bom demais. Um menino que não merecia ter morrido do jeito que morreu, mas Deus sabe o que faz. Muito feliz, porque ele toda a vida foi um filho muito especial. Ele amava o esporte, a dedicação dele pelo esporte era muito grande. Ele não vivia sem o esporte. Para mim foi uma homenagem que me deixou muito emocionada, mas ele merece. Agora é hora do nosso quadro Pense Direito com o advogado Lucas Cota de Ramos e você vai conferir informações sobre a taxação de produtos importados. Recentemente surgiu na mídia a notícia de que a Receita Federal irá tributar mais amplamente as compras feitas no exterior, as chamadas importações. Pois bem, o brasileiro tem o hábito de acessar algumas lojas virtuais como Shopee, AliExpress, Shein, dentre outras, e realizar compras nessas lojas. Essas lojas funcionam como verdadeiros marketplaces. Elas não têm estoque próprio, mas conectam os consumidores até os fornecedores, que são muitas vezes localizados na China, por exemplo, né? E o estoque fica ali, uma vez o comprador acessa a loja, faz a compra e o pedido é remetido, a encomenda é remetida da China ou de outro país para o Brasil. Ok. O que chamou a atenção recentemente foi o anúncio de que a Receita Federal vai começar a tributar mais amplamente essas compras. Por quê? Porque até então havia uma certa, digamos assim, uma forma de se tributar que era mais branda, né? No mínimo, para dizer o mínimo. Claro, havia tributação em muitos casos, mas outros casos, muitos deles passavam sem serem tributados. E o que diz a lei sobre essa questão? A lei diz o seguinte: nós temos o Decreto-Lei número 1804 do ano de 1980, vou compartilhar com vocês,
que estabelece que o Ministério da Fazenda poderá dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor de até $100 norte-americanos ou equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas. Tá? Então, isso aqui é o que está previsto nesse decreto-lei, e o entendimento, um dos entendimentos que existem sobre isso, é que, uma vez que o decreto-lei assim previu essa isenção de até $100 das importações, bastando que o destinatário seja pessoa física, independentemente de quem é o remetente, então tem que se aplicar essa isenção. E assim estava acontecendo, né? Só que aconteceu que a Receita Federal, ela editou, já tem muitos anos já, editou algumas portarias, alguns atos normativos, entendendo que na realidade deveria se restringir essa isenção, que a isenção do imposto só seria para as compras de até $50, desde que remetidas por pessoa física. Então a portaria, ela criou requisitos adicionais para a isenção. A portaria, com essa criação desses requisitos, acabou sendo pior para os contribuintes. Afinal, aquilo que antes era isento deixou de ser, porque, como eu disse, passou a ser isento somente as compras de até $50 e com o remetente pessoa física. Pelo decreto, é até $100, independentemente do remetente ser pessoa física ou jurídica. É necessário, pelo menos, que o destinatário seja pessoa física. Só que com a portaria da Receita, necessitou-se que as compras sejam de até $50 e o remetente seja necessariamente pessoa física, além, é claro, do destinatário pessoa física também. Percebam que a portaria restringiu o direito à isenção previsto no decreto. Pois bem, muitos contribuintes, achando ruim, questionando esses tributos que incidiram por força da portaria, ajuizaram ações na justiça e obtiveram êxito. Vou compartilhar com vocês aqui um de vários julgamentos que aconteceu, e esse julgamento é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, da Justiça Federal, que é a competente para esse tipo de caso. Entendeu que, conforme estabelecido no decreto, o que vale é isso aqui, as remessas de até $100 destinadas a pessoas físicas são isentas, independentemente de quem é o remetente, se é pessoa física ou jurídica, e o valor mesmo é até $100, não é até $50, é até $100. Por quê? Porque a portaria da Receita e a instrução normativa da Receita, ao reduzirem o valor para $50 e exigirem essa questão do destinatário pessoa física, restringiram o que está no decreto e erraram. Por quê? Não pode a Receita, não pode a autoridade fiscal, por intermédio de ato administrativo, ainda que normativo, extrapolar os limites claramente estabelecidos em lei, diante do princípio da legalidade. Ou seja, para o contribuinte, se a lei dispõe de uma forma, não pode a Receita Federal vir e editar um ato que vai piorar para o contribuinte. A Receita pode melhorar, mas não pode piorar para o contribuinte, tá? Porque tem um princípio basilar aí de direito tributário, princípio da legalidade, tá bom? Então, são vários julgados nesse sentido, inclusive esse aqui é um julgado, deixa eu pegar para vocês aqui, bem recente mesmo, olha, ele é de 2022, finalzinho de 2022, então é um entendimento que permanece recente. E o que muda com essa notícia dessa semana agora? Muda o seguinte, Se a Receita editar uma nova portaria, agora acabando com essa isenção de $50, nem isso mais, que não vai ter nenhuma isenção, no meu entendimento, e de acordo com alguns juristas, realmente qualquer ato da Receita nesse sentido será um ato ilegal, porque o decreto permanece. Somente pode ser alterado se for alterado o decreto. Enquanto o decreto permanecer, o ato da Receita é ilegal. Olha que interessante. Os juizados especiais federais até firmaram já entendimento uniformizado no sentido de que o que vale é o que está no decreto. Isenção de até $100 da compra, independentemente de quem é o remetente, se é pessoa física ou jurídica, desde que o destinatário seja pessoa física, mas independentemente de quem é o remetente. Significa o quê? Significa que há uma tendência forte dentro da Justiça Federal, dentro dos juizados especiais federais, de entenderem a favor do contribuinte nesse caso, tá? Então, o que eu aconselho a vocês é o seguinte, se eventualmente continuarem comprando, primeiramente tem que assumir o risco, porque se a Receita tributar, é um risco de você ter que pagar de fato, Até mesmo para liberar o bem e para depois questionar na justiça, tem que pagar antecipadamente e recolher a prova do que foi pago. Depois que for pago, você pode procurar o juizado especial federal
mais próximo de você. Não é qualquer juizado especial, juizado especial federal. Procurar um advogado também é dispensável, mas eu recomendo, né? Procurar um advogado ou ir diretamente ao juizado especial federal, apresentar a documentação e ajuizar uma ação. É certeza que vai ganhar? Não existe certeza de ganho de causa na justiça. Ninguém pode prometer isso. Mas, seguindo a tendência aqui da Justiça Federal, né, há uma chance sim de você vencer essa causa e conseguir reaver os tributos pagos ali indevidamente, se a sua compra for de até $100 e se você for pessoa física, comprando como pessoa física, independentemente de quem é o remetente, né, se é pessoa física ou jurídica. Enfim, são questões a serem consideradas, né? Eu entendo que essa notícia que surgiu essa semana, que qualquer tentativa de limitar o que está no decreto é algo ilegal, não concordo com isso, e entendo realmente que nesse caso o contribuinte tem razão, tá bom? Então persiga os seus direitos, não deixe de ser tributado por algo que não é justo, por algo que não está nem sequer na lei. A fisioterapia domiciliar tem se tornado uma tendência cada vez mais crescente e presente na vida dos pacientes. Ela torna o atendimento mais humanizado e individualizado, já que essa técnica tem, entre muitos outros, o intuito de oferecer um ambiente mais confortável e um tratamento mais particular para cada paciente. Economia de tempo e até recursos financeiros. Facilidade para adaptar o ambiente domiciliar com as novas necessidades do paciente. Tratamento individual e especializado. Comodidade, praticidade, bem-estar e até aceleração da recuperação. Você já ouviu falar na fisioterapia domiciliar? A fisioterapia domiciliar é recomendada para qualquer caso que a gente consegue realizar o tratamento da pessoa, não é o ambiente que vai definir. Então a gente consegue realizar de forma adaptada em qualquer ambiente. Os móveis, o lado de fora de casa, calçada, cadeira, sofá, mesa, parede, um muro do lado de fora, até o chão que é irregular, a gente consegue usar em benefício da fisioterapia. Essa especialidade, forma de atendimento, está entre uma série de profissionais e cuidados com o paciente no chamado home care, que faz parte do tratamento domiciliar, conforme explicou a fisioterapeuta Lara. Dentro da fisioterapia home care, a gente atende todas as áreas também, né? É claro que tem as especialidades, né? Os fisioterapeutas especialistas em cada área. E, por exemplo, eu pego muito parte de prevenção de lesões, prevenção, né, dos idosos principalmente, e casos de ortopedia, neurologia. Agora já tem outras áreas, igual a respiratória, que faz em casa também. Tem pacientes que utilizam oxigênio. Rondinelli se formou em fisioterapia em dezembro do ano passado, mas desde 2020 já tinha interesse por esta forma de atendimento por uma questão familiar. Em fevereiro veio a surpresa que antes de tomar essa decisão do domiciliar, o meu primeiro paciente surgiu, né? Então ele veio antes dessa decisão. E nisso eu comecei a atender nos distritos, que era uma ideia que eu já tinha em mente também. Pelo fato da locomoção mesmo, de ver um pouco da dificuldade que esses pacientes têm, né, de estar vindo até a clínica, de estar vindo até um centro especializado para fazer essa fisioterapia, fazer esse processo de reabilitação. Hoje, Rondinelli atende pacientes de diversas localidades da região, como Santo Antônio do Manhuaçu, Patrocínio, São João do Jacutinga, Piedade de Caratinga e outros lugares na zona rural de Caratinga. Vi que a carência desse tratamento, né, dessa reabilitação domiciliar, ela me proporcionou muitas coisas. O convívio familiar, ver o paciente no ambiente, né, de casa, no ambiente domiciliar, e ver que a melhora dele estaria sendo eficaz, eu acabei me encontrando e fui acostumando a atender em casa. Além do tratamento mais humanizado, grande parte das pessoas que escolhe a presença do profissional de fisioterapia em casa pensa justamente na flexibilidade de horários ou pelo fato da impossibilidade ou dificuldade de locomoção, principalmente
pacientes acidentados ou com idade mais avançada e até mesmo o conforto e a praticidade que a própria casa oferece. Em alguns casos, também, a presença da família e dos acompanhantes durante as sessões podem significar muito na reabilitação. Quando a gente vai até a casa do paciente, a gente faz com que ele perca um pouco desse estresse de estar saindo de casa, a questão da locomoção, né, de estar entrando em um automóvel, a redução de custos, então uma internação, né, um tratamento clínico, um tratamento particular em clínica, às vezes fica fora do orçamento da família, né, ou daquele paciente. Na fisioterapia domiciliar, não faltam recursos para que o paciente se recupere de lesões ou enfermidades. As técnicas empregadas e os aparelhos e equipamentos, por exemplo, são levados até a casa do paciente, que se torna um verdadeiro consultório. Cada paciente ele tem a sua particularidade. Então, é feito um processo até o primeiro atendimento. Então, no primeiro momento, a gente avalia esse paciente, veja como que é a estrutura dele, veja como que está a funcionalidade dele, a mobilidade dele, a flexibilidade dele. E logo depois, a gente entra com alguns kits. Então, cada paciente tem o seu modo de ser tratado. Assim como o Rondinelli, o Matheus se formou recentemente e também foi esta forma de atendimento que o escolheu. Peguei o diploma, já começou a aparecer os pacientes domiciliares, começaram a me procurar, né? E aí eu já iniciei. Então foi o primeiro contato mesmo, né, real que eu tive com a fisioterapia. A gente tenta levar o máximo, né, possível de qualidade para o paciente. Então a gente se adapta, né, e a adaptação ela sempre traz o mesmo benefício que o paciente tem na clínica. Matheus contou que tem um paciente que sofreu um trauma e que a fisioterapia domiciliar foi a melhor opção. Para ele, de estar ali no âmbito domiciliar dele, né, dentro da casa dele, para ele está sendo magnífico e até em relação à evolução dele, está sendo algo assim incrível. Claro que cada caso é um caso e isso depende muito do tratamento, mas entre as técnicas mais comuns utilizadas estão exercícios voltados para o fortalecimento e ganho de amplitude de movimentos, tratamentos em temperatura e também com aparelhos próprios para reabilitação. Tudo isso com a finalidade de devolver a saúde e promover a reabilitação dos pacientes. A gente tem os kits de bola suíça, elástico, os terabandes, rolo de liberação miofascial. A gente tem a vantagem também do mercado estar bem amplo em macas portáteis, aparelhos portáteis. A gente consegue pegar até, a gente já viu o leg press portátil, já tá igual tem na academia, a gente tem portátil. Os 3 fisioterapeutas concordam que o vínculo paciente-fisioterapeuta no atendimento domiciliar acaba sendo maior e mais humanizado. Ela aceitando a gente dentro da casa dela, ela já consegue ir criando um vínculo maior, uma segurança na gente mesma, ela se sente mais confortável, é até mais fácil dela se abrir do que num ambiente de clínica, que às vezes tem outras pessoas perto, e aí ela pode se sentir mais retraída. Acabou ali a sessão, o paciente chega, não, vamos tomar um café, senta aqui, vamos conversar um pouco. Então acho que ele fica mais à vontade e a gente acaba também ficando mais à vontade naquele ambiente da casa do paciente. Conhece o filho, conhece a mãe, conhece a esposa, né? Brinca com o cachorro que está ali. Né? Então a gente cria um vínculo mesmo, cria um laço com esse paciente. Uma iniciativa cultural de Caratinga vai oferecer aulas gratuitas de pintura e desenho para alunos de escolas públicas. As inscrições estão abertas até o fim de abril. A Escola de Arte Bico de Pena está se preparando para receber mais de 100 alunos de 12 a 14 anos. Trata-se do projeto A Arte Educação como Base para um Lazer Saudável, do artista plástico Elifas Levi. Ele conta que vê no projeto uma oportunidade de descobrir novos talentos. Eu comecei a desenhar desde 8 anos.
Eu comecei a fazer, mas eu fui profissionalizar a partir de quando eu fui estudar em São Paulo. E isso eu já tinha meus 21 anos. Quer dizer, então até aí dos meus 8 até os 21, eu fiquei um ignorante por conta própria. Eu não tive essa oportunidade, né, que a gente está passando agora. E aí houve essa oportunidade com o projeto, o nosso projeto foi aprovado pela Fundação Renova, através do edital Doce. E é muito legal a gente já passar parte do conhecimento, né, para essa turma que está chegando agora. O curso começa no dia 17 de abril e tem duração prevista até junho de 2024. Tanto as aulas quanto o material necessário, como lápis e tintas, são oferecidos gratuitamente. 2 vezes por mês nós teremos a aula teórica, ou seja, a história da arte, desde aquelas pinturas Fulvestre, da época das cavernas, vem passando lá para o Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, o modernismo, surreal, tudo. Para a criança ter uma abrangência maior no que é a arte. E também nós teremos as nossas aulas práticas. Aí a gente vai começar a fazer o trabalho feito a lápis, depois a gente vai passar óleo sob tela. E nós vamos fazer 2 exposições aqui. A primeira exposição nossa, está prevista para a casa do Ziraldo, vai ser só sobre grafite. Ou seja, o trabalho feito a lápis. Aí quando a gente estiver terminando o curso, a gente vai fazer a exposição de óleo sob tela. Podem se inscrever meninos e meninas de qualquer escola pública da região. Os alunos serão divididos em 3 turmas e terão aulas de segunda a quinta-feira. As inscrições estão abertas até o final do mês e deverão ser feitas pessoalmente na Escola de Artes Bico de Pena, localizada na Avenida Presidente Tancredo Neves, número 442. Nós precisamos de documentos do estudante, documento do pai ou da mãe, né, o responsável, e precisamos também de documento da escola, para comprovar que o aluno é de escola pública. A capacidade do curso são para 120 alunos. É o que nós estamos querendo, preencher tudo, 120. Aí quanto antes a pessoa puder vir para fazer as inscrições, melhor, já pega a coisa já no início. Os interessados podem obter informações pelo telefone 33 99108 6131. E o Panorama de hoje vai ficando por aqui. Acesse as nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência. Espero você na nossa próxima edição. Até lá!